Por 60 votos a favor e 19 contra, o Senado aprovou em segundo turno o texto base da reforma da Previdência. As discussões sobre as mudanças nas aposentadorias começaram de manhã. Foi uma sessão rápida na Comissão de Constituição e Justiça. Menos de 20 minutos de discussão. O relatório do senador Tasso Gereissati, do PSDB, foi aprovado em uma votação simbólica, sem contagem de votos. Isso foi possível porque foi fechado um acordo com a oposição para que o relator aceitasse duas mudanças na redação do texto, mas que não alteram o teor da proposta. Assim, ficou mantida a estimativa de uma economia de 800 bilhões de reais em um período de 10 anos. As novas regras de aposentadoria são para trabalhadores do setor público e privado. A idade mínima para pedir o benefício será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Tempo mínimo de contribuição no setor privado de 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. E de 25 anos para todos no setor público. Para professores, a idade mínima será de 60 anos para homens e 57 anos para mulheres, com 25 anos de contribuição para todos. Essas regras valerão para quem começar a trabalhar depois de aprovada a reforma. Para quem já está no mercado de trabalho, haverá regras de transição. Aqui no plenário do Senado, a discussão começou no meio da tarde. Integrantes da equipe econômica passaram o dia no Congresso, trabalhando junto aos líderes para evitar a qualquer custo mudanças no texto no plenário. Qualquer alteração pode cortar ainda mais a estimativa de economia com a reforma. Para ser aprovado, o texto principal precisa dos votos de 49 dos 81 senadores. O relator, senador Tasso Gereissati, defendeu a aprovação da proposta. O texto não é perfeito, mas dentro da enorme diversidade da casa, é o melhor texto possível. No início da noite, a votação foi encerrada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ao plenário. Antes de anunciar o resultado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, disse que a reforma da Previdência é o resultado de muita negociação e faz justiça social aos mais pobres. Trabalho fundamental de muitos atores. Todos os senadores e senadoras se envolveram pessoalmente na discussão dessa matéria e mostraram, ministro Paulo Guedes, para o Parlamento e para o Brasil, as suas opiniões, o seu ponto de vista e aperfeiçoaram, sem dúvida nenhuma, esta matéria, fazendo com que essa matéria possa ser votada em um momento importante na história nacional, corrigindo alguns equívocos e fazendo justiça social com aqueles que mais precisam de todos nós. O Brasil hoje, com esta votação, nós vamos abrir o resultado, mostra grandeza. O parlamento brasileiro mostra maturidade política, mostra responsabilidade. Logo depois de destacar que é a maior reforma da Previdência da história do Brasil, Alcolumbre proclamou o resultado. O Congresso Nacional cumpre com as suas responsabilidades. O parlamento brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país para o Brasil e para os 210 milhões de brasileiros. E todos nós, independente do voto sim ou não, sabemos da importância da votação desta matéria hoje. E hoje o Senado Federal demonstra grandeza com a votação dessa matéria. Vou proclamar o resultado. Votaram sim 60 senadores, votaram não 19 senadores. Está aprovado o texto base, ressalvado os destaques. Isto posto, texto base aprovado, os senadores passaram a analisar os destaques. A Cláudia Bom Tempo está acompanhando ao vivo lá em Brasília. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acaba de sair aqui do plenário do Senado e ele falou com a nossa equipe. Ele disse o seguinte, que o Congresso fez um belo trabalho, primeiro na Câmara e depois agora no Senado, e disse que o governo estava confiante de que o Congresso, iria apoiar as reformas. Vamos ver. Eu estou bastante feliz com o resultado. E agora nós vamos para
para o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo tem várias dimensões. Ele tem a correção, ele tem a reforma administrativa, ele tem a descentralização de recursos, o que nós chamamos de mais Brasil e menos Brasília. Ele tem várias dimensões e ele vai estar saindo semana que vem, vocês vão estar conhecendo. Bom, neste momento, os senadores estão discutindo os destaques, como você disse, Bonner. Eles já rejeitaram 2 destaques e estão decidindo aqui o que parece, estão adiando a sessão para voltar a discutir a questão dos destaques amanhã. Depois de concluída essa votação, a reforma será então promulgada. Bom, a outra proposta, a PEC paralela, que ela inclui estados e municípios nesse novo sistema de aposentadoria que acaba de ser aprovado, ela já está avançando aqui no Senado. Amanhã, o relator Tasso Gereissati, ele vai ler o relatório dele na Comissão de Constituição e Justiça e a provável estimativa é que haja uma votação em plenário na primeira quinzena de novembro. Bonner e Renata. Obrigada, Cláudia. Nós voltamos a falar sobre a reforma da Previdência. Depois de aprovar por 60 votos a favor e 19 contra em segundo turno o texto base da reforma, os senadores rejeitaram 2 destaques. Mas por falta de quórum, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou a votação dos outros 2 destaques que faltavam para amanhã, às 9 horas da manhã.